Revelado. A verdade oculta na cozinha que transformou tudo quando o pai descobriu o inesperado. Na pequena cidade de São Miguel do Sul, Pedro Santos sempre foi um homem de fé. Ele acreditava que o amor de pai e o aroma da comida caseira poderiam curar qualquer ferida. Com suas mãos calejadas de tanto trabalhar na fábrica de cerâmica, ele não media esforços para sustentar Lúcia, sua filha sonhadora que sonhava em ser chefe. As tardes na cozinha eram sagradas, onde ele e sua filha exploravam receitas da avó, misturando ingredientes e risadas em um bolinho assado com carinho. Mas numa manhã cinzenta, enquanto o sol se escondia atrás de nuvens pesadas, a realidade bateu à porta de Pedro como um soco no estômago. A fábrica anunciou uma crise severa, e um frio na barriga se instalou no peito do pai. Ele sabia que a demissão poderia ser o golpe de misericórdia em sua modesta família. O que fazer agora? A tensão pairava no ar, como uma tempestade prestes a estourar. Desesperado, Pedro decidiu organizar a velha cozinha. Ao mover panelas empoeiradas, uma luz chamou sua atenção. Atrás de tudo, encontrou um caderno guardado com tanto cuidado, o antigo caderno de receitas de sua avó. Ele abriu as páginas amareladas, lembranças e o aroma nostálgico da infância invadiram seu ser. Ali, entre pratos tradicionais como a feijoada e o bolo de cenoura, estava uma receita secreta. Uma combinação única que prometia resgatar o espírito culinário da família. A famosa sopa da esperança, feita com amor e fé. Em um momento de reflexão, Pedro olhou para Lúcia, que estudava com fervor suas receitas. Ele viu nos olhos dela não apenas sonhos, mas a oportunidade de transformá-los em realidade. Os medos de risco no novo negócio de comida começaram a parecer menores do que o desejo de realizar o sonho compartilhado. Foi assim que decidiram arriscar, contrariando as vozes que diziam que estavam loucos. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Os preparativos para a feira local tomaram forma. Os olhares críticos da vizinhança, que os consideravam insignificantes, cortavam como facas, mas a paixão pela receita da avó impulsionava pai e filha. Quando a sopa foi servida pela primeira vez, o aroma envolveu todos ao redor. As pessoas começaram a se aproximar, atraídas pela combinação de sabores que ecoava tradições e afetos, e um calor indescritível tomou conta do lugar. No entanto, o verdadeiro teste de amor estava por vir, uma competição culinária regional. Chefes renomados de cidades vizinhas estariam lá, prontos para desafiá-los. Pedro e Lúcia respiraram fundo, sabendo que cada prato representava mais que uma disputa, era um pedaço de sua história e luta. O paladar do júri seria exigente, mas ali, naquela competição repleta de tensão, eles encontrariam mais do que apenas a vitória, descobririam a verdadeira essência do que significa ser família. Enquanto todos esperavam, as emoções borbulhavam. Seriam eles aceitos? E o que mais a competição revelaria sobre seus laços? O que mais escondiam dentro de si, esperando para ser descoberto e servido? A fogueira acesa no centro da praça iluminava os rostos ansiosos que se aglomeravam em torno daquela competição. O clima estava carregado de expectativa, e o som das panelas e talheres metálicos ecoava como uma sinfonia de tensão. Pedro e Lúcia estavam posicionados ao lado de sua mesa, cercados por ingredientes frescos e um recipiente fumegante que continha a tão esperada sopa da esperança. O cheiro envolvente se espalhava por todos os cantos, atraindo olhares curiosos. Lúcia, com os olhos brilhando de paixão, ajustou o avental. Pai, vamos fazer história hoje, exclamou, deixando escapar um sorriso nervoso. Pedro sentiu seu coração se encher de orgulho. Ele estava ali, não apenas para competir, mas para mostrar que a força da família poderia vencer a adversidade. O brilho nos olhos da filha o impulsionava, e ele sabia que o amor que colocavam em cada prato era o ingrediente mais importante. Quando o sinal soou, o caos se instalou. Chefes renomados corriam de um lado para o outro, cortando, temperando e cozinhando. Pedro e Lúcia se concentraram, encantados pela magia da cozinha nas mãos. A cada colherada que misturavam na sopa, as memórias da avó pareciam dançar ao redor deles. Cada ingrediente, cada passo, era um tributo à tradição familiar. Mas no fundo, um medo persistia. O que aconteceria se o júri não aceitasse a sopa? Pedro se lembrava da conversa da manhã, quando ouviu os rumores de que competidores estavam fazendo uso de técnicas modernas e ingredientes exóticos.
Estamos prontos para isso, ele murmurou, embora a insegurança se esgueirasse em seu peito. Finalmente, chegaram ao momento crucial, servir a sopa ao jurado. Um homem de terno e bigode, que parecia mais interessado em fazer anotações do que em saborear, foi o primeiro a receber o prato. As mãos de Pedro tremiam ligeiramente enquanto ele colocava a sopa em frente ao jurado. Uma sopa, que promete esperança, o jurado perguntou, levantando uma sobrancelha. A general do gás estava ligada e a tensão aumentava. Pedro respirou fundo e, encerrando seus medos, disse, ela é feita com amor. Esperamos que cada colher traga um pouco de nós. Lúcia apertou a mão do pai. Eles estavam juntos nessa ponto. O júri começou a provar a sopa. Um silêncio pesado caiu sobre a praça. Os olhares dos espectadores eram uma mistura de curiosidade e simpatia. O cheiro da sopa da esperança misturava-se ao medo e à expectativa no ar. Passaram os primeiros minutos, e a expressão do jurado se mudou. Uma sombra de encantamento cruzou seu rosto, e assim como se estivesse se lembrando de algo distante, ele fechou os olhos e sorriu ao degustar os sabores da sopa. Isso era o que Pedro e Lúcia esperavam ouvir. Uma onda de alívio os envolveu, mas rapidamente era puxado para um novo desafio. A competição estava longe de ser decidida. Enquanto os outros competidores se preparavam para serem avaliados, a tensão continuou a aumentar. O que mais poderiam revelar sobre a sua história? Que segredos estavam escondidos sob a superfície da sopa? Os corações de pai e filha pulsavam juntos, e as lembranças da avó na cozinha assombravam seus pensamentos. Então, antes que pudessem perceber, uma nova surpresa os aguardava. A presença de um chefe famoso, conhecido por sua ironia e dureza, havia tomado conta do evento, e seus olhos estavam firmemente fixos na dupla. Espero que tenham preparado o melhor que podem, ele comentou, com um sorriso malicioso. Porque a próxima fase da competição não é para qualquer um. O que poderia ser aquele novo teste? Haveria mais surpresas a caminho? O que haveria por trás daquela frase enigmática? Lúcia sentiu um frio na barriga ao ouvir as palavras do chefe famoso. Seu olhar encontrou o de Pedro, refletindo a mesma inquietação. O coração de ambos pulsava rapidamente, quase competindo com a intensidade da fogueira que iluminava a praça. O que mais poderiam esperar daquela competição? O júri já tinha provado a sopa da esperança, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Pai, o que ele quis dizer com isso? Lúcia perguntou, a voz tremula, enquanto o chefe se afastava lentamente, observando os outros competidores. Pedro forçou um sorriso, tentando transmitir confiança, mas dentro dele, uma onda de incerteza o atingiu. Não sei, filha. Vamos nos concentrar no que sabemos fazer de melhor. Os competidores começaram a se organizar, e a atmosfera ficava cada vez mais eletrizante. Pedro e Lúcia precisavam se preparar para a fase que se aproximava. No fundo, a expectativa era acompanhada de um calor intenso que refletia não apenas no ambiente, mas também em seus corações. Após alguns minutos, o chefe voltou à frente da praça e bradou: escutem todos. A próxima etapa é um desafio de improvisação. Vocês terão que criar um prato que representa suas raízes e tradições familiares usando ingredientes que serão sorteados na hora. O murmúrio de surpresa e ansiedade preencheu o ar. Lúcia mordeu o lábio, hesitante. Pedro sentiu a adrenalina subir, mas ao mesmo tempo, uma sombra de desânimo se desenhou em seu rosto. Improvisar? Sabemos cozinhar com coração, mas, ele pensou, lembrando-se de cada ensinamento suave da avó. Pai, nós conseguimos. A nossa história é forte, e a comida que preparamos é sempre feita com amor. Podemos fazer algo incrível. Lúcia gritou, tentando encorajar o pai. O brilho nos olhos dela, ainda cheio de esperança, o fez perceber que eles eram um só nesse momento. A tensão crescia à medida que os outros competidores se preparavam, e logo o sorteio dos ingredientes começou. Os olhos de Pedro e Lúcia se fixaram em uma caixa grande e misteriosa, e cada vez que um nome era chamado, um novo nervosismo tomava conta do ar. Por favor, alguma coisa que possamos usar, rezava Pedro internamente. Quando finalmente foi a vez deles, Lúcia puxou um pedaço de papel da caixa. Feijão de corda, banana da terra e carne seca. Sua expressão se iluminou. As palavras despertaram lembranças nostálgicas. Os almoços de domingo, a cozinha da avó cheia de risos e um cheiro irresistível. Nós podemos fazer isso, pai. O chefe a observava com uma expressão séria, mas algo no olhar dele parecia finalmente reconhecê-los. A tradição deve ser respeitada, mas a inovação é fundamental. Aqui não se trata apenas de técnica, mas da história. Mostrem do que são capazes.
Ele desafiou. Pedro e Lúcia jogaram-se no trabalho, misturando sabores. Em cada corte, sentiam a presença da avó, guiando suas mãos com amor e sorrisos, como se estivesse ali, olhando tudo com orgulho. A combinação dos ingredientes era uma ode à cultura deles, e cada momento na cozinha pulsava com emoção. Enquanto se organizavam, um olhar furtivo do chefe fez com que Lúcia parasse por um instante. Ele estava observando mais do que apenas a comida. Sua expressão parecia guardava uma curiosidade profunda. Espero que estejam preparados para o inesperado, murmurou ele, enquanto se afastava novamente. Os minutos passaram rapidamente e a pressão aumentou. A expectativa de todos os competidores aumentava a cada troca de olhares. Pedro e Lúcia não podiam falhar. Lutaram contra as inseguranças e se comprometeram a honrar suas raízes. E então, em meio ao cheiro dos pratos borbulhantes e ao calor da competição, Pedro teve um estalo. Algo que ele não esperava surgiu em sua mente como um relâmpago. O que fazemos aqui não é apenas cozinhar. É compartilhar nossa história. Neste ponto, totalmente envolvidos e transformados pela condição que viveram em família, pai e filha começaram a transmitir não só gustativamente, mas emocionalmente, o legado que recebiam. O tempo estava se esgotando e uma nova fase se aproximava. Será que sua improvisação cativaria o jurado? O que mais estava em jogo além de um prêmio? As palavras do chefe reverberavam. A história deve impactar. Eles estavam prestes a descobrir que a verdadeira competição ia além da comida. O que cada um realmente havia feito para honrar suas tradições? E que segredos estavam prestes a ser revelados? O cheiro dos ingredientes começava a se misturar de maneira única, uma dança de aromas que remetia a memórias antigas e familiares. Pedro e Lúcia estavam completamente absortos no preparo. O feijão de corda borbulhando, a banana da terra fritando até ficar douradinha, e a carne seca sendo desfiada com a ternura de quem revivia um carinho do passado. Em cada passo, cada corte, eles sentiam a presença da avó, uma bênção silenciosa e firme. Lúcia trabalhava em perfeita harmonia ao lado do pai. A voz dela transparecia confiança. Pai, e se fizermos um purê de banana com feijão? Podemos adicionar um pouco de tempero do nosso jeito. A ideia brilhante fez os olhos de Pedro brilharem. Perfeito! E a carne seca? Ele hesitou um pouco. Podemos desfiar e refogar com cebola e alho. Isso vai trazer um toque especial. Eles se uniram e começaram a improvisar, lembrando dos jantares em família, onde as risadas e as histórias se entrelaçavam com cada garfada. O sentimento de que tudo aquilo era mais que competição era um tributo à herança que carregavam estava cada vez mais forte. Mas, entre a euforia e a concentração, Lúcia sentiu um aperto no peito. Pai! Sua voz tremeu um pouco. Você acha que estamos fazendo o suficiente? E se não agradarmos ao chefe? O temor se instaurou novamente em seu coração. Ela sabia que esta não era apenas uma competição, era uma oportunidade de mostrar quem eram, de honrar um legado. Pedro, com uma expressão confiante a despeito do nervosismo, olhou nos olhos da filha. Meu amor, a comida é nossa forma de expressão. O que fazemos aqui não é apenas sobre ganhar. É sobre mostrar de onde viemos e quem somos. Cada prato que criamos é uma parte de nós. Lúcia sorriu. O pai tinha razão. A comida poderia ser uma ponte entre o passado e o presente. A contagem regressiva começou, e a tensão no ar ficou palpável. Enquanto Pedro e Lúcia finalizavam o prato, um murmúrio entre os outros competidores começou a crescer, sussurros ansiosos sobre o que o chefe estava pensando. Lúcia teve uma ideia que pode mudar tudo. E se, no final, fizermos uma apresentação que conte a nossa história? Da fazenda, da avó, das festas em família. Isso pode tocar o chefe. Pedro concordou. A energia no ar agora pulsava de expectativa. Você tem razão, Lúcia. Vamos apresentar isso como se fossemos nós mesmos. A nossa comida, a nossa história. Com o tempo se esgotando, pai e filha finalizaram os detalhes do prato, que agora reluzia em cores vibrantes na apresentação. O purê de banana da terra com feijão de corda estava acompanhado por um refogado de carne seca que exalava um aroma tentador. Tudo envolto em uma narrativa, o que cada elemento significava. As palavras de Lúcia ecoaram em seus corações enquanto se preparavam. E, quando o chefe reentrou na praça, a atmosfera se transformou novamente. Ele caminhou lentamente, observando cada prato. As expressões dos competidores variavam entre euforia e pavor. Mas, quando chegou na frente de Pedro e Lúcia, seu olhar se fixou com intensidade. Então, o que tem a me contar? Ele perguntou, quase sussurrando, como se estivesse prestes a desvendar o mistério.
Lúcia, com a respiração acelerada, tomou a frente. Chefe, este prato é mais do que apenas comida. Ele é uma lembrança da nossa história, uma homenagem à nossa avó. O silêncio se fez, não só na cozinha, mas na praça inteira. O chefe inclinou a cabeça, interessado, e estava prestes a fazer uma pergunta crucial. O coração de Pedro disparou. O que mais ele iria descobrir sobre o passado deles? O que estava verdadeiramente em jogo, além do prato que acabaram de apresentar? Cada detalhe se entrelaçava, revelando um mistério muito maior que um simples concurso. Lúcia sentiu a pressão aumentar. O olhar do chefe, embora curioso, trazia consigo um peso que parecia quase esmagador. Ela respirou fundo, tentando buscar coragem. O ambiente ao redor parecia ter desaparecido. Era apenas o chefe e eles, e aquele prato que significava tanto. E o que exatamente isso significa para vocês? O chefe perguntou, seu tom agora mais incisivo. Pedro, percebendo a hesitação da filha, decidiu intervir. Significa família. Significa a tradição que recebemos da nossa avó. Cada ingrediente aqui tem uma história e uma memória. O chefe arqueou as sobrancelhas, agora realmente intrigado. E qual é a história que vocês desejam contar? Lúcia olhou para o prato, mergulhando em recordações. Minha avó sempre dizia que a comida é um modo de amar. Ela fazia feijão e carne seca nos dias especiais, quando a família se reunia para celebrar. Cada garfada era um abraço. Pedro completou. Ela nos ensinou a colocar amor em tudo o que fazemos. Este prato é uma ponte entre gerações. Nós não queremos só cozinhar. Queremos que o chefe sinta isso, que entenda a nossa história. O silêncio se instalou mais uma vez, mas agora uma energia diferente pulsava no ar. Lúcia observou o chefe de perto, notando o brilho em seus olhos. Ele parecia imerso nos próprios pensamentos. Era como se as histórias de suas próprias memórias familiares começassem a emergir. Ele finalmente disse, ponderando. Uma história de amor e tradição é sempre a base de uma boa receita. Mas o que posso perguntar é, por que a banana da terra? O que ela representa? O coração de Lúcia disparou novamente. Era uma pergunta que ela esperava, mas, ao mesmo tempo, não. A banana da terra era tão mais do que um ingrediente. Era a conexão com o passado que poderia se perder. A banana da terra foi uma das primeiras coisas que aprendemos a cozinhar com ela. É simples, mas cheia de sabor, como a vida que levamos. E a combinação com feijão simboliza a união. Juntas, elas carregam a nossa história. O chefe acenou, claramente tocado. Uma breve sombra de emoção cruzou seu rosto. E o que vocês desejam conquistar com isso? Pedro e Lúcia se entreolharam. A pergunta ressoava em sua plenitude. Era mais do que o prêmio. Era o reconhecimento de suas raízes, da sua história, de quem eram. Queremos mostrar que a cozinha pode ser uma forma de amor, uma forma de unir as pessoas, disse Lúcia, já um pouco mais firme. Que cada prato cozinhar traz consigo as histórias e lições que não devem ser esquecidas. O chefe, visivelmente emocionado, fez uma pausa, permitindo que as palavras reverberassem não só para ele, mas também para os outros competidores que estavam próximos, escutando com atenção. Vocês têm algo especial, ele afirmou lentamente. Mas precisam ir além. É aí que a verdadeira paixão na cozinha se demonstra. As palavras carregavam um aviso, mas também uma esperança. A adrenalina de Lúcia começou a fluir novamente. Eles ainda estavam naquela competição, mas algo maior estava em jogo. Poderiam, na verdade, transformar essa apresentação em algo que poderia transcender a cozinha e tocar os corações de todos que a experimentassem. Com um novo propósito ardendo neles, pai e filha começaram a planejar o próximo passo. E se fizermos uma apresentação que não só conte nossa história, mas que também ofereça uma degustação? Que envolva as pessoas e as faça sentir o que vivemos? Sugeriu Pedro. Mas antes que pudessem elaborar mais, o chefe interrompeu. Isso é bom, mas lembrem-se, o tempo é curto, e não será fácil. Se quiserem impressionar, precisaremos mudar a abordagem. E isso me leva a uma questão. O que vocês realmente conhecem sobre a origem do feijão de corda? O coração de Lúcia afundou. Essa não era uma pergunta comum. Não apenas sobre o ingrediente, mas sobre suas vidas, sobre tudo que eles pensavam que sabiam. Havia algo maior à espreita? Lúcia olhou nos olhos do pai, o mesmo misto de dúvida e expectativa refletido em seu semblante. E, de repente, o que parecia ser apenas um prato especial, se revelava como um convite à descoberta.
Lúcia sentiu uma onda de insegurança envolvê-la enquanto a pergunta do chefe ecoava em sua mente. O que eles realmente sabiam sobre o feijão de corda? A receita dela era apenas uma tradição, mas havia algo mais profundo ali, algo que poderia enlamear as águas dessa competição. Pedro, percebendo o silêncio da filha, tomou a dianteira novamente. Nós sabemos que o feijão de corda é muito apreciado no Nordeste, que traz um sabor rústico e reconfortante. Nossa avó sempre dizia que ele era a alma da mesa. O chefe respondeu com um sorriso, mas sua expressão séria ainda estava presente. Isso é o que as receitas têm em comum, mas a origem é frequentemente mais rica. Sabiam que o feijão de corda tem uma história ligada à resistência, à adaptação? Que ele sobreviveu a grandes secas e se tornou um símbolo de esperança para muitas famílias. As palavras dele ressoaram como um sino em um lugar sagrado. Lúcia lembrou-se do sofrimento que sua família enfrentou durante as dificuldades, dos relatos de sua avó e de como a comida unia todos em momentos de crise. Então, o feijão de corda é uma representação de superação, não só para nós, mas para muitas famílias brasileiras. Sua voz trêmula carregava uma nova compreensão. Sim, o chefe afirmou, animado agora. Sua refeição pode representar não apenas a sua história, mas uma história coletiva. Pensem em como podem homenagear não só sua avó, mas todos aqueles que vêm antes de vocês e que fizeram do feijão o que ele é hoje. Um arrepio percorreu a espinha de Lúcia. Era como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos e agora tudo estava mais claro. Eles não estavam apenas cozinhando, estavam contando uma história que transcende gerações. E se, Lúcia começou, a ideia tomando forma em sua mente. E se oferecêssemos não apenas o prato em si, mas também uma experiência? Algo que represente essa luta e resiliência, como um pequeno espetáculo de como cozinhar o feijão de corda. Pedro sorriu, captando a proposta da filha. Podemos mostrar a preparação, explicar o que ele representa para nós, e quem sabe, compartilhar histórias de pessoas que, assim como nós, encontraram força na culinária. O chefe assentiu, seus olhos brilhando de aprovação. Agora isso é uma abordagem. Criatividade aliada à história. Mas precisaremos de elementos visuais e sonoros. Uma apresentação que interaja com a plateia. Isso pode ser o que separa vocês dos outros competidores. Lúcia sentiu uma onda de empolgação. Isso era mais do que um prato, era uma forma de interagir, de tocar a alma das pessoas. Vamos fazer um mural com fotos da nossa família, imagens das colheitas de feijão, o Nordeste. Tudo isso pode ser feito ao lado do prato. Pedro, cada vez mais entusiasmado, já visualizava o espaço. Sim. E podemos contar sobre as receitas que nossa avó criou, as histórias que ela contava enquanto cozinhava. Isso vai conectar o público à nossa experiência. Mas, enquanto a adrenalina começava a fluir, uma preocupação atravessou a mente de Lúcia. E se não tivermos tempo? O chefe mencionou um cronograma curto, precisamos agir rápido, mas com foco. Vamos reunir tudo o que conseguimos e trabalhar em cada detalhe, um de cada vez. A determinação do pai acendeu uma chama em sua confiança. O chefe se levanta, dando uma última olhada para eles. Vocês têm pouco tempo, então façam valer. Pode ser que essa história entre em seus pratos, e com isso, entre na memória de todos. Tem razão. Vamos transformar essa jornada em algo que inspire, não apenas nós, mas todos que provarem, Lúcia respondeu, com o coração batendo forte. Com renovada urgentíssima, pai e filha começaram a planejar. No entanto, uma nova dúvida pairava sobre Lúcia. Enquanto voltavam à mesa, poderiam satisfazer as expectativas do chefe? Poderiam fazer justiça à história que tanto valorizavam? E, no fundo, a maior questão de todas ainda permanecia. Enquanto lidavam com um passado tão importante, como fariam para não se perder no caminho da competição? Lúcia e Pedro sentaram à mesa, o ambiente pulsando com ideias e ansiedades. A energia estava alta, mas Lúcia se sentia um turbilhão. O que se parecia um desafio criativo se transformava rapidamente em um peso nos ombros. O tempo está passando, pai. O que faremos se não conseguirmos traduzir tudo isso em nosso prato? Sua voz estava carregada de preocupação. Pedro olhou para ela, o semblante decidido. Vamos começar do começo. Focar no que sabemos fazer de melhor, cozinhar e contar a nossa história. O resto vai se encaixar. Mas a incerteza não a deixava. Ela queria honrar sua avó e as raízes, mas e se a essência se perdesse na pressa? As horas se passaram. A cada minuto que passava, a angústia crescia, e os planos eram traçados e reavaliados. Lúcia tentou se manter focada, mergulhando no desenvolvimento do mural, que deveria capturar a alma da sua família e do feijão de corda.
Memórias de sua avó vieram à tona enquanto ela colava fotos antigas, imagens de colheitas, celebrações e a alegria que o alimento sempre trouxe. Vamos fazer isso juntos, filha, disse Pedro enquanto olhava as colagens. Cada foto, cada detalhe, tudo tem uma história para contar. A empatia no olhar dele trouxe um pouco de calma. Juntos, estavam construindo algo mais do que apenas uma apresentação. Estavam resgatando memórias, como se estivessem trazendo o passado à vida. Quando a noite caiu, e o frio tomou a cozinha, eles tiveram um momento de pausa. No fundo de suas almas, o orgulho e a ansiedade se entrelaçavam. Lúcia se lembrou de um dos ensinamentos da avó. O amor e a história que você coloca no prato fazem toda a diferença. Mas será que o amor que sentiam conseguiria superar a pressão da competição? Vamos preparar o feijão de corda com carinho, decidiu Pedro, puxando Lúcia para uma nova tarefa. Temos que fazer isso juntos, como sempre fizemos. Ao começarem a cozinhar, o cheiro do feijão no fogo aquecia a casa de uma maneira nostálgica. As conversas se transformaram em risadas, e a tensão, aos poucos, desvanecia. Lúcia brincava, perguntando se o pai ainda lembrava da receita secreta de sua avó, enquanto colocava a cebola na panela. Acho que ela guardaria isso para a próxima competição. Pedro riu, mas em seu olhar havia uma seriedade que não passava despercebida. Eles estavam ali, envolvidos em algo muito maior do que apenas um prato. Mas o que estava prestes a acontecer não poderia ser previsto. Enquanto estavam ocupados com seus pensamentos, uma batida forte na porta interrompeu seu momento. Lúcia se assustou e foi em direção à entrada, sem saber que aquele barulho revelaria algo surpreendente. Ao abrir a porta, deparou-se com alguém que não via há anos. O olhar confuso e esperançoso daquela pessoa quase a fez desmaiar. Oi, Lúcia. Eu voltei, disse a figura à sua frente, palavras carregadas de emoção. O passado que Lúcia pensava ter enterrado voltava para fazer parte do presente. No fundo, uma nova dúvida se formou. Isso atrasaria ainda mais o projeto? Ou poderia robustecer o que estavam tentando fazer? O próximo capítulo da história estava prestes a ser escrito. Lúcia ficou paralisada por um instante. O mundo ao seu redor pareceu congelar. A pessoa na porta, um rosto familiar e distante, era Samuel, seu irmão mais velho. Havia anos que a família o não via. Ele tinha se mudado para longe, escapando de um passado que todos preferiam não lembrar. Agora, ali estava ele, com um sorriso nervoso que parecia misturar alívio e culpa. Samu. A voz de Lúcia mal saía. As emoções a atropelavam. Havia um misto de alegria e a dor antiga que ainda pulsava, como uma ferida mal cicatrizada. Posso entrar? Samuel perguntou, sua expressão adorável revelando inseguranças que Lúcia conhecia tão bem. Claro. Ela se afastou, permitindo que ele entrasse. Pedro, que vinha atrás, arregalou os olhos ao ver o irmão. O clima pesado na cozinha, que antes fervia de entusiasmo e criatividade, agora parecia encharcado de recordações complicadas. Oi, pai, disse Samuel, balançando a cabeça. O tom era respeitoso, quase tímido. Pedro hesitou, mas logo foi cercado pelo amor fraternal que transbordava do reencontro. Mesmo com o peso dos anos que se passaram, havia um laço que ainda existia entre eles. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo tilintar de utensílios na cozinha. Lúcia não sabia como lidar com aquilo. E agora, o que fazer? A competição ainda estava à espera, mas a presença de Samuel parecia trazer um novo tipo de pressão. O que isso significava para o seu projeto? E, mais importante, o que significava para a relação deles? Eu ouvi sobre a competição, Samuel finalmente falou, quebrando o gelo. Fiquei sabendo que estavam se preparando. Posso ajudar? Pedro franziu a testa, dúvida refletindo em seu olhar. Ajudar como? Você nunca quis saber de cozinha antes. Por que agora eu quero? A sinceridade nas palavras de Samuel fez Lúcia acreditar. Ele realmente estava ali com um propósito. Mas quais eram suas intenções? Seria uma nova chance de trazer a família de volta, ou apenas uma tentativa de se redimir de um passado complicado? Então, vamos lá. O que você trouxe de bom? Pedro desafiou, sem perder tempo. A tensão começou a amolecer, e uma labareda de esperança iluminou o ambiente. Mesmo entre as fragilidades. Samuel baixou a cabeça e segurou uma sacola, parecendo se preparar para algo maior. Eu trouxe algumas ervas e ingredientes que encontrei. Também uma receita que nossa avó fez quando éramos pequenos. É uma receita de feijão que ela dizia ter um toque especial.
As palavras deixaram todos em silêncio, recordações de sabores e momentos flutuando no ar. A ideia de reviver uma receita que carregava tanto significado parecia um convite ao perdão, um caminho para restaurar o que havia se perdido entre eles. Lúcia olhou para o pai e viu uma luz de esperança em seus olhos. Me ensina então, Samuel, disse Lúcia, decidida. Vamos incorporar tudo isso. Sua parte vai ser essencial. Falar aquelas palavras foi como tirar um peso enorme de suas costas. Samuel também parecia aliviado, um sorriso começando a brotar em seu rosto. O trio se aproximou da mesa, os rostos iluminados pela combinação de lembranças e novas possibilidades. Aquela era uma chance não só de competir, mas de reconstruir um vínculo que nunca deveria ter se quebrado. Só estamos começando, mas temos muito a fazer, então vamos logo, disse Pedro, pegando um recipiente e iniciando suas preparações. A energia estava voltando, sem o fardo de correr contra o tempo. Juntos, começaram a intercalar histórias enquanto ali faziam a receita da avó, risadas e memórias se entrelaçando com cada ingrediente adicionado. Mas enquanto eles cozinhavam, um sentimento inquietante começou a crescer em Lúcia. E se Samuel estivesse escondendo algo? O que mais o impulsionava a voltar agora, quando mais precisavam dele? A cozinha estava repleta de vida, mas a dúvida se enraizava no fundo do coração de Lúcia. O que mais se revelaria nesse processo? Quando todas as camadas fossem desvendadas, talvez não fosse somente o prato que precisasse de transformação. Enquanto a mistura de temperos e risadas preenchia a cozinha, Lúcia não conseguia deixar de pensar na mudança que havia acontecido. Samuel ali, ativamente participando da vida familiar, era um alicerce instável sobre o qual ela se sentia incapaz de se apoiar totalmente. A receita da avó estava tomando forma, e cada colherada parecia trazer à tona memórias que Lúcia havia enterrado. Ela se lembrava das tardes longas em que se reuniam na velha cozinha da avó, rindo e aprendendo segredos das tradições familiares. O cheiro do feijão cozinhando era uma música familiar que tocava fundo em seu coração, mas com Samuel ali, tudo se sentia diferente. Ao olhar para o irmão, observando cada movimento com atenção e um leve sorriso, ela tentava decifrar os valores que realmente o motivavam. Era uma mistura de carinho e desconfiança. Afinal, como alguém que havia se afastado por tantos anos poderia querer tanto reaver o que estava perdido? Ei, Lúcia, você pode me passar aquela colher? Samuel interrompeu seus pensamentos, com um olhar curioso e um pouco esperançoso. Ela pegou a colher, e ao passá-la para ele, seus dedos se tocaram brevemente. Uma eletricidade percorreu seu corpo. Como você conseguiu aqueles ingredientes? Lúcia perguntou, tentando entender de onde ele tinha trazido tudo aquilo. Quero dizer, você nunca foi muito de explorar a cozinha. Samuel hesitou, um sorriso nervoso se formando em seus lábios. A vida lá fora me ensinou algumas coisas. Às vezes a gente precisa descobrir novos caminhos para encontrar o que realmente importa, respondeu, sem olhar diretamente nos olhos dela. Aquilo a pegou de surpresa. Havia uma profundidade em sua fala que a inquietava. Novos caminhos, pensou Lúcia. O que mais ele havia aprendido? Enquanto isso, Pedro continuava a preparar os ingredientes, inabalável, alheio aos questionamentos silenciosos de Lúcia. Vocês não se lembram da última vez que fizemos isso? Ele comentou, rindo. A avó ficava sempre brava se não compartilhássemos as tarefas. E quando tentamos imitar a receita para ver quem ficaria melhor? Samuel acrescentou com um brilho no olhar. Eu quase coloquei açúcar, só para irritá-la. Todos riram, mas Lúcia percebeu que, por trás da brincadeira, havia uma nota de tristeza. Samuel estava tentando recuperar um tempo que ele sabia que nunca mais voltaria. Mais tarde, enquanto o feijão borbulhava suavemente, Samuel se virou para Lúcia, sua expressão mudando de brincalhona para séria. Sabe, eu vim aqui não só pela competição. Eu quero me redimir, disse ele, a honestidade em sua voz desmantelando as barreiras que Lúcia tinha erguido. Eu queria fazer parte da vida de vocês de novo. Aquelas palavras cortaram como uma faca, cravando-se no coração de Lúcia. Ela respirou fundo, permitindo que a vulnerabilidade dele a tocasse, mas a dúvida ainda persistia. E se você tivesse alguma coisa a esconder? Questionou ela, quase sem pensar. Os olhos de Samuel escureceram por um momento, como se uma sombra tivesse passado por ali. Eu não quero mais segredos. É por isso que estou aqui. A sinceridade do irmão era palpável, mas a insegurança de Lúcia crescia. Então, o que você realmente quer me contar, Samuel? Ele abriu a boca, porém a resposta ficou presa na garganta. O silêncio se tornou denso, como a fumaça que emanava do fogão. A pergunta de Lúcia pairava no ar,
aguardando uma resposta que poderia mudar tudo. A atmosfera estava carregada de tensão e expectativa. O feijão continuava a cozinhar, mas era verdade que precisaria ser revelada. O que mais estava prestes a surgir naquelas paredes? E assim, com a cozinha envolta em aromas e memórias resgatadas, Lúcia não podia deixar de se perguntar: seria este o momento em que tudo mudaria e as verdades finalmente viriam à tona? A cozinha estava em plena atividade, o aroma do feijão de corda trazia lembranças calorosas, mas o coração de Lúcia estava tumultuado. Samuel tinha voltado, e com ele uma onda de emoções e incertezas. Eles estavam no meio de uma competição que, a princípio, parecia ser apenas sobre comida, mas que agora se revelava um campo minado de relações familiares e passado não resolvido. O que você realmente quer me contar, Samuel? Lúcia repetiu, sua voz buscando clareza em meio ao turbilhão de sentimentos. Samuel hesitou, e um silêncio pesado se instalou. Pedro, ao seu lado, olhava para os filhos, seu coração dividido entre a alegria do reencontro e as memórias de um passado turbulento. Ele queria que tudo estivesse perfeito, mas sabia que a verdade era necessária. Eu errei, Lúcia. Eu me afastei na hora em que vocês mais precisavam de mim, Samuel começou, a voz baixa, mas firme. Mas eu também aprendi muito. O mundo lá fora me mudou. Eu quero fazer parte da nossa família de novo, de verdade, e não só na competição. As palavras dele reverberaram na cozinha. Lúcia sentiu um nó apertar em sua garganta. A dor que sentia pela falta do irmão ainda estava presente, mas junto com ela, havia uma pequena esperança de reconciliação. Por que só agora? Por que não antes? Ela perguntou, um toque de mágoa na voz. Porque eu achei que poderia resolver minhas coisas sozinho, Samuel respondeu, o olhar fixo em Lúcia. Mas percebi que não consigo fazer isso sem vocês. Essa receita, essa competição, é uma oportunidade para mostrar que estou aqui e que quero reconstruir tudo. Eu não quero mais viver com arrependimentos. Pedro observou a interação. Ele sempre esperou que os irmãos se entendessem. Samuel, nós sempre estaremos aqui, disse ele, colocando a mão no ombro do filho. A porta da nossa casa sempre esteve aberta para você. Agora, como família, precisamos seguir em frente juntos, valorizando a história que compartilhamos. As lágrimas de Lúcia começaram a escorregar pela bochecha. Ela sentia que havia realmente algo novo brotando entre eles. Então vamos fazer isso juntos. Podemos honrar nossa avó e a nossa história. Vamos mostrar ao jurado que a comida, mais do que sabor, é sobre amor e união. O clima de tensão no ambiente começou a se dissipar, dando lugar a uma energia renovada. Havia muito a fazer, mas Lúcia sentiu que agora estavam unidos por um propósito maior. Eles começaram a trabalhar juntos, compartilhando risadas e histórias, enquanto a receita da avó tomava forma na mesa. O feijão cozinhava com amor, como sempre. Vamos enfeitar o prato com um pouco de coentro por cima, então? Para dar aquele visual especial, sugeriu Lúcia, sorrindo para Pedro e Samuel. Ambos assentiram, e juntos começaram a preparar o prato com carinho. Na hora da apresentação, o trio se posicionou em frente ao jurado, e Lúcia sentiu um frio na barriga. A combinação de sentimentos era intensa. Ela olhou para o pai e para Samuel, e sorriu, percebendo que, independentemente do resultado da competição, eles haviam se reencontrado de um jeito especial. Essa é a nossa sopa da esperança, iniciou Lúcia, a voz firme, mas cheia de emoção. Fizemos com ingredientes que representam nossa história, resgatando a receita da nossa avó e trazendo um pedaço do que somos. Esperamos que cada colherada transmita o amor e as memórias que nos unem. Samuel completou, e esta receita vem carregada de superação. Não é apenas sobre vencer, mas sobre nunca esquecer quem somos e de onde viemos. O feijão de corda representa nossa força e a união de nossa família, e cada ingrediente traz a essência das nossas origens. Pedro finalizou. Hoje, estamos aqui juntos, e não apenas competindo. Estamos reconstruindo laços e homenageando aqueles que vieram antes de nós. Que a comida que preparamos seja um convite a todos para juntos celebrarmos a família e a tradição. O jurado, tocado pela entrega da apresentação, não conseguiu esconder um sorriso. Ele provou o prato e, em seguida, virou-se para o público, que se aglomerava ao redor. Uma energia especial circulava entre eles. Essa sopa é um testemunho do poder da comida para unir as pessoas. E, sem dúvida, a tradição familiar que vocês trouxeram à tona aqui é algo que vale a pena ser celebrado. As palmas começaram a surgir na multidão, como uma suave melodia de esperança.
Lúcia trocou olhares com Samuel e Pedro, e em meio àquele marcado momento, uma nova ligação se fortalecia. Eles não sabiam que o futuro reservaria quanto ao prêmio da competição, mas naquele instante sentiam que tinham conquistado algo muito mais valioso. A possibilidade de um recomeço. A tensão e a insegurança, antes tão presentes, agora estavam sendo substituídas por um calor gostoso de amor e superação. Estavam juntos, prontos para enfrentar qualquer desafio que surgisse à frente. E, entre risadas e lágrimas de felicidade, sabiam que a verdadeira vitória já havia sido conquistada. Agora, para todos que acompanharam essa jornada emocionante e cheia de reviravoltas, é hora de agir. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que tocam o coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Comente suas reações sobre esse final incrível e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa linda conclusão. Você precisa fazer parte dessa comunidade que valoriza histórias de amor, união e superação.